Hoje nós vamos conversar sobre como assumir o controle de uma cirurgia de elevação de seio maxilar. Bom, Hugo, eu acredito que, como todo momento de cirurgia, para a gente assumir o controle de uma cirurgia, começa com aquele momento da gente fazer bom planejamento, certo? Fundamental. Olha só, planejamento. Quando a gente fala em planejamento, tudo que a gente faz antes do procedimento cirúrgico é planejamento, né? Se a gente deixar para fazer alguma coisa depois que a gente já iniciou a cirurgia, depois que finalizou a cirurgia, a gente já está fazendo algum remendo, algum reparo. Esse momento prévio a qualquer procedimento cirúrgico, e aqui a gente está falando em especial aos procedimentos de elevação de seio maxilar, esses momentos prévios precisam ser esgotados. A gente precisa abusar desses momentos de planejamento, buscando antever todas as situações que a gente pode passar durante o procedimento, buscando todas as saídas para o caso, inicialmente buscando o correto diagnóstico do problema do nosso paciente. Então, esses momentos iniciais, desde a anamnese, exame intraoral, exame extraoral, tem que ser muito profundos. Não adianta a gente querer fazer um planejamento raso e achar que durante o procedimento não vai acontecer nada que possa fugir ao nosso controle, né? Concordo com você. Na verdade, esse tipo de situação deixa a gente muito confortável para saber o que a gente vai fazer depois. Na verdade, assim, deixa o paciente muito confortável em saber o que a gente vai fazer depois. Isso nos aproxima do paciente, justamente deixa o paciente muito mais próximo da gente. O paciente muito mais tranquilo é o paciente que sabe aquilo que vai acontecer com ele. Concorda, Hugo? A gente não precisa entrar em detalhes sobre o que vai acontecer com o paciente na cirurgia. Então, vamos dizer, a gente não precisa detalhar para o paciente. Bom, então, vamos dizer, primeiramente, dona fulana, a gente vai fazer uma incisão, depois um descolamento mucoperiosteal, depois a gente vai abrir uma janela na técnica da TAD. Mas, enfim, o paciente precisa ser informado sobre o que vai acontecer com ele para que ele possa se submeter ao procedimento. Concorda, Hugo? A partir do momento que o paciente sabe o que vai ser realizado e também a partir do momento que o paciente percebe que você foi cuidadoso, que você foi atencioso, que você ouviu seus medos, ouviu suas dificuldades, ele se torna também um paciente menos ansioso e um paciente muito mais colaborador durante o procedimento. Um fator muito importante, a gente está falando então sobre procedimento de elevação do seio maxilar, são cirurgias que envolvem afastamentos grandes, a gente precisa posicionar a cabeça do paciente em algumas posições, às vezes um pouco diferentes, para que a gente tenha um acesso mais adequado ao seio maxilar. Então, a partir do momento que a gente consegue conversar isso com o paciente, ele se torna um paciente muito mais colaborador. Então, ainda falando disso, você é um cara super metódico, eu sei que a gente trabalha bem próximo a isso, eu sei que a gente, na verdade, assim, gosta de trabalhar trazendo o paciente antes, um pouquinho, no consultório. Pode-se pensar assim como uma consulta perdida, mas não. Trazer o paciente no consultório para, às vezes, a gente simular algumas situações. Então, ver a abertura de boca, às vezes, colocar um afastador ali em posição para ver como que aquele paciente vai reagir, ou melhor, o que a gente pode explorar da boca do paciente. O que mais a gente pode simular, Hugo, dentro dessas situações? O que você acha? A partir do momento que a gente começa a fazer nosso planejamento e determinou a técnica que a gente vai utilizar. Então, se a gente vai fazer uma técnica aberta, vai fazer a TAD, a gente sabe que vai precisar construir uma janela para o seio maxilar, vai ter que fazer uma osteotomia, vai precisar de um acesso grande à região, com relaxantes mais altas, proporcionando, né, aquele afastamento, aquele campo cirúrgico legal para a gente trabalhar. Sabendo disso, a gente sabe que vai precisar de um afastamento grande. Então, eu acho muito interessante simular, com o uso de um Minnesota, por exemplo, simular em uma consulta prévia como que é o afastamento, como que vai ser a minha visualização da região do seio maxilar, da região que eu vou trabalhar. Não quero entrar numa cirurgia e aí depois o paciente anestesiado, o campo instalado, o paciente ali pronto para passar pela cirurgia,
não vai ser nesse momento que eu vou descobrir qual que vai ser a minha dificuldade no afastamento, por exemplo. Então, eu gosto muito de simular essas situações. Eu comparo isso, por exemplo, à prova de um guia cirúrgico. Perfeitamente. Eu gosto muito de, quando a gente vai fazer a instalação de implante, a gente trabalha com a confecção de guias cirúrgicos, a gente sabe da importância do posicionamento tridimensional ideal dos implantes, e o guia cirúrgico ele só funciona se estiver perfeitamente adaptado. Então, provar um guia cirúrgico previamente ao procedimento cirúrgico, eu acho fundamental. Vamos dizer que não é uma perda de tempo, né, Hugo? Exatamente. Tira uma ansiedade, né? Eu já sei que eu vou chegar num procedimento cirúrgico, eu já sei qual que vai ser o afastamento que eu vou conseguir para trabalhar na região, já sei que o meu guia cirúrgico vai estar corretamente posicionado, indicando perfeitamente a posição do implante que eu planejei. Então, a gente vai começando a controlar os fatores. Eu comentei aqui sobre a técnica aberta, mas eu tenho certeza que você faz um cuidado parecido com o meu quando a gente vai usar a técnica minimamente traumática, né? Vejam, gente, no caso de uma TMT, a nossa técnica minimamente traumática, é o ideal. A gente promete isso para o paciente, ou promete tentar usar a técnica minimamente traumática para o paciente, a técnica dos osteótomos, do martelinho. Só que ela tem que ser viável. Vejam, muitas vezes a gente está prometendo usar essa técnica em região de primeiro molar, segundo molar. Às vezes são regiões de difícil acesso e a gente depende muito de abertura bucal do paciente para ter o acesso para os osteótomos poderem trabalhar. Camate, a gente tem os osteótomos angulados, ok? Eu entendo isso. Primeira coisa, os osteótomos angulados, mesmo eles sendo angulados, eles não conseguem fazer o milagre da região posterior de maxila. Trazendo o paciente para o consultório, gente, e simulando essa situação, às vezes a gente consegue evitar o dissabor de chegar lá no dia da cirurgia e descobrir na hora que a gente não vai conseguir usar a técnica minimamente traumática. Ou seja, muitas vezes a gente não vai conseguir usar, né, Hugo, a técnica minimamente traumática por uma limitação anatômica do paciente. Infelizmente é assim que acontece. Até lembrando aqui, a gente está falando então da técnica minimamente traumática, a técnica dos osteótomos, ela por si só ela já é uma técnica que a gente nunca pode levar ela sozinha para um procedimento de elevação de seio maxilar. Perfeito. A gente sabe que se durante a execução de uma técnica do osteótomo a gente tem alguma suspeita de rompimento de membrana, tem alguma intercorrência durante o procedimento cirúrgico, a gente vai precisar passar de uma técnica minimamente traumática para a execução de uma técnica aberta. Isso aí, inclusive, tem que fazer parte do planejamento, que mesmo que, se você tenha planejado inicialmente, eu vou fazer aqui a elevação de seio maxilar pela técnica do osteótomo, pela TMT. Eu não posso deixar de estar com todo o instrumental, todo o conhecimento, todo o planejamento necessário para que, em determinado momento, a gente perceber que é necessário partir para a abertura da janela ali lateral ao rebordo, entrar com a técnica aberta para corrigir talvez uma perfuração de membrana. Ou seja, você tem que entrar num procedimento cirúrgico já sabendo qual é o seu plano A, mas sabendo como que vai ser executado e com tudo pronto para executar o seu plano B da mesma forma. Perfeitamente. E já usando esse gancho aqui que você falou, Hugo, das simulações de técnica, hoje em dia, né, não na verdade hoje em dia, já há algum tempo a gente tem a bênção, vamos dizer assim, dos biomodelos, né? De simulação de técnica. Então, quando a gente tem aquelas grandes dificuldades anatômicas visualizadas pelos exames de imagem, principalmente pelas tomografias computadorizadas, então a gente viu ali aquelas regiões onde a gente está trabalhando entre dentes, ou aquelas regiões de extremos livres, ou aquelas maxilas extremamente atróficas, onde a gente vê aquele seio maxilar com septos bem complicados ou divididos por lóbulos, a gente pode usar os biomodelos para nos ajudar. O que você acha disso? Eu peguei um aqui. Eu acho o uso do biomodelo é muito legal, que a gente consegue ver com a mão, né? Às vezes dá uma... Ver com a mão é ótimo, né? Mas é bem o que a gente gosta de fazer. A gente gosta de fazer, né? A gente consegue perceber um pouquinho melhor a anatomia que a gente vai trabalhar. Então, algumas vezes, mesmo trabalhando com tomografias, tomografias de boa qualidade, a gente olha, vê aquela impressão da tomografia, né? Vê o papel, e a gente pode ter alguma dificuldade para transformar aquela anatomia que a gente visualizou na tomografia na anatomia
que a gente está trabalhando ali do paciente. Com o biomodelo, puxa, essa transformação aqui, essa visualização dentro da cabeça fica muito fácil, né? A gente consegue ver as reentrâncias que a gente tem no seio maxilar, a gente consegue ver, por exemplo, quando a gente determina qual que é a altura, qual que é o ponto para a abertura da janela, principalmente numa região como, uma situação como essa. Olha só, aqui a gente tem uma situação de extremo livre, a gente está vendo ali, né? Então, por exemplo, aqui a medida de altura óssea remanescente fica fácil de ver na tomografia, mas qual que é o ponto antero-posterior para a abertura da janela, a gente já fica um pouquinho mais perdido, porque a tomografia vai mostrar os cortes, a gente tem que ir somando esses cortes, e aqui com o biomodelo impresso, a gente tem a noção exata de qual que é o início, qual que é a parede anterior do seio maxilar, vai ficar muito mais fácil da gente olhar isso aqui sobre o nosso campo cirúrgico. A gente tem hoje em dia biomodelos autoclaváveis, então a gente pode utilizar dentro da cirurgia, sobre o nosso campo cirúrgico mesmo, e a gente pode fazer a abertura da janela no biomodelo, já para treinar isso, para simular essa situação, e ficar com o biomodelo com a janela aberta do lado do nosso paciente para guiar certinho essa conformação, essa osseotomia para a construção da janela. É simplesmente uma questão de segurança, né, gente? É simplesmente uma questão assim de, estou na dúvida, é uma cirurgia muito difícil, eu simplesmente posso pegar o biomodelo com a mão, autoclavado, levar para a cirurgia, com a cirurgia pré-feita, tenho dificuldade de saber onde vai o implante, quero saber se vai fenestrar parte óssea ou não, eu estou trabalhando muito no limite, eu posso usar um implante de latão, as empresas fornecem isso, tem esse material para trabalhar, instalo o implante de latão, faço o meu acesso em seio maxilar e vou com isso para a cirurgia. Estou trabalhando muito no limite, eu posso levar um compasso de ponta seca autoclavado para minha cirurgia e eu tenho os meus limites muito bem traçados e eu, com isso daqui, autoclavado, levo para minha cirurgia e trabalho com uma imagem 1:1 na minha mão. Então, gente... Imagem real, né? Tamanho real. Controle maior, que é bem o tema da nossa live, eu acho que é impossível, né? Exatamente. E a gente está falando aqui sobre procedimentos de elevação de seio, mas, puxa, o biomodelo, a construção desses biomodelos para vários procedimentos dentro da implantodontia é fantástico. Para cirurgias de enxerto ósseo em bloco, por exemplo, puxa, a gente tem a possibilidade de fazer a conformação do nosso bloquinho de enxerto. Ao invés da gente ficar levando para a boca do paciente, desenhando tudo em boca, aumentando o tempo cirúrgico, dificultando visualização, machucando o paciente de tanto afastamento que a gente precisa fazer para conformar os bloquinhos ósseos, podendo fazer a conformação do bloquinho sobre um biomodelo, acho fantástico. Acho isso transformador. É sensacional. Vamos uma hora fazer uma live a respeito disso também, já que a gente tem... a gente tem um material bem vasto a respeito disso, gente. Realmente é bem bacana, bem fascinante, já que o Hugo tocou nesse assunto. Então, o que acontece? Então, eu só estou falando nisso, dando spoiler já que você falou, mas fique à vontade. O que acontece? A gente entra com o paciente antes, então vamos dizer que a gente tem uma reconstrução de maxila, por exemplo, com osso halógeno, né? O osso proveniente de mesma espécie, o osso de banco de tecido músculo esquelético, osso humano, no caso fresco congelado, que é o que a gente gosta de trabalhar. Isso. A gente entra para a cirurgia com o biomodelo do paciente antes, 1 hora e meia antes da cirurgia, a gente entra para a cirurgia, os cirurgiões e o biomodelo, tá? Paramentação igual como se o paciente estivesse na sala, certo? Então, os cirurgiões e auxiliar. A gente opera o biomodelo nessa hora. Então, a gente vai cortar blocos, a gente vai adaptar blocos no modelo autoclavado. A gente vai adaptar, a gente vai particular o osso halógeno, tudo certinho. A gente vai parafusar os blocos nesse modelo autoclavado. Deixa tudo no jeito aqui, gente. Esse biomaterial halógeno, ele vai estar congelado, certo? Até esse momento. Né? Ele volta para os seus invólucros ali, então a gente vai fazer tudo de uma maneira que não haja contaminação. E aí, então, a gente já ficou perto de 1 hora e meia com o biomodelo, realizando a cirurgia no biomodelo, conformando todos esses bloquinhos. Nesse momento, o paciente entra na sala cirúrgica, nesse momento o paciente, normalmente a gente usa bastante a sedação,
o paciente vai ser sedado, vai ser anestesiado, a gente vai fazer um acesso cirúrgico, né, fazer incisão, descolamento. É um processo relativamente rápido, e aí os blocos vão estar conformados perfeitamente para a estrutura óssea do paciente. Então, a partir do momento que a gente tem o acesso cirúrgico, incisão, descolamento, a gente tira o bloquinho ósseo do biomodelo e instala ele direto no paciente. Então, procedimentos, aqui claro que sempre é variável o tempo, mas procedimentos que a gente levava 4 horas, 5 horas, quando a gente ia fazer enxerto ósseo de reconstrução de maxila, em todas as regiões da maxila, a gente está conseguindo realizar em coisa de 2 horas e com uma qualidade de adaptação do bloco. A gente sabe que um dos fatores fundamentais para que a gente tenha sucesso na integração de um enxerto ósseo em bloco, é a adaptação do enxerto ao leito. Do osso ao leito receptor. Então, a gente consegue adaptar. Quando a gente consegue pegar um biomodelo na mão, virar ele para cima, para baixo, a gente consegue fazer uma adaptação que dificilmente a gente consegue fazer com toda a perfeição na boca. Então, a gente vai colocar os blocos com uma adaptação perfeita, a gente vai expor o paciente ao menor tempo cirúrgico, a gente vai machucar muito menos o paciente, vai preservar mais os tecidos moles, principalmente do paciente. Ou seja, quando a gente suturar esse paciente, o tecido mole vai voltar com uma melhor qualidade por cima dos enxertos ósseos. A gente só vê vantagens, e muitas, né? No uso gente, é muito diferente cada vez. Então, se você está trabalhando com uma reconstrução, cada vez que você vai provar um bloco ósseo do paciente, você precisa fazer o afastamento, colocar o bloco ósseo, correndo o risco dele se perder para dentro da boca do paciente ou simplesmente cair no chão. Então, afasta, coloca lá, não deu certo, vai lá com a fresinha, você trabalha novamente o bloco ósseo, prova. Se você não tem o paciente na sala, isso fica tudo muito mais fácil de você fazer. Então, se você está só trabalhando no biomodelo, isso fica tudo mais ágil. E a hora que você entra com o paciente, depois se todos os blocos já estiverem adaptados, o paciente já entra para só colocar. Certo? Tudo muito mais fácil, né? Isso. Até numa cirurgia de enxerto ósseo em bloco, a gente vai utilizar, vai ser muito mais interessante o uso do biomodelo, mas trazendo isso para elevação de seio maxilar, para localização de janela, para conhecimento de anatomia de seio maxilar, super interessante. Exatamente. Super válido. Tá, mas vamos parar de viajar e vamos voltar para o nosso tema da live, que é como assumir o controle de uma cirurgia de elevação do seio maxilar. A gente estava falando até agora de métodos auxiliares que nos ajudam a ter o controle da cirurgia, e a gente falou da prototipagem, certo, Hugo? Planejamento. Né? Planejamento, a gente tem lá simulação de técnica, que nos ajuda também a ter o controle. A gente falou da prototipagem. Outro método, ou melhor, um dos mais importantes que nos ajuda a ter o controle é que o paciente não sinta dor. Se ele não sentir dor, ele não vai se incomodar com aquele momento ali da cirurgia, e o que pode fazer o paciente não sentir dor é a escolha da técnica anestésica. Então, a gente está falando aqui da importância de um planejamento adequado, demonstrar segurança para o paciente, demonstrar atenção para o paciente. Então, isso já deixa o paciente um pouco mais cooperador, né? O paciente já começa a entender um pouquinho melhor o que a gente vai precisar fazer, mas o paciente só é cooperador enquanto não está sentindo dor. Para as cirurgias de elevação de seio maxilar, nós gostamos de usar anestesias tronculares. Mesmo para técnica minimamente traumática, mesmo quando a gente pensa num acesso cirúrgico mais restrito, mais conservador, né? Um acesso cirúrgico pequenininho, puxa, vou fazer um acesso cirúrgico pequenininho, posso fazer só anestesia infiltrativa em volta da região? Não é o que a gente indica, porque mesmo no procedimento da TMT, mesmo na minimamente traumática, a gente vai ter aquele momento ruim para o paciente, que são as batidas, são as marteladas. Então, as anestesias tronculares trazem mais conforto para o paciente. Então, a gente indica, mesmo para a técnica minimamente traumática, anestesia infraorbital, anestesia alveolar superior posterior, anestesia do palatino maior. Vai completar isso ainda com infiltrativas. Muito importante, tentar transformar o momento da anestesia em um momento não tão traumático para o paciente. A gente sabe que dessas anestesias a gente tem a anestesia palatina e a anestesia infraorbital, que são momentos aí mais chatos, né? São agulhadas mais doídas para o paciente,
Então a gente precisa usar a técnica com todo cuidado, injeção lenta, cuidadosa, escolher muito bem o ponto de entrada para que você não precise ficar repetindo aplicações do anestésio. Tem anestesia, gente, é um momento crucial de qualquer técnica cirúrgica, né? Sim. Quem sabe um dos mais, eu acho que entra em alguns pilares cirúrgicos ali dos mais importantes junto. Se bobear, entraria na questão de princípios cirúrgicos dos mais importantes ali, eu colocaria junto com alguns princípios cirúrgicos. Sim. Mas enfim, anestesia, gente. Bom, quando a gente está tratando de uma grande cirurgia, como uma cirurgia, como por exemplo uma TAD, uma cirurgia de técnica do acesso direto, que é uma cirurgia que vai ter um grande acesso cirúrgico, você tem uma chance de fazer isso da maneira correta. Por quê? Depois, com todo o descolamento feito, você não vai mais conseguir fazer uma analgesia da maneira correta para o teu paciente. Depois, com o descolamento feito até lá quase o arco zigomático do paciente, é impossível você conseguir fazer uma reanestesia para o paciente de vocês e você vai acabar a cirurgia com o teu paciente sofrendo. Reaplicação sempre vai trazer um efeito muito curto, né? Sempre vai trazer muita dificuldade. Então, o momento da anestesia, vou colocar aí perto parecido com o planejamento. Aquele primeiro momento que você está fazendo a anestesia bem planejada, sabendo o que você está buscando da anestesia. Acho que uma questão importante, inclusive, da infraorbital, quando a gente planeja usar a infraorbital, é bem interessante, antes da aplicação, já avisar seu paciente sobre a área anestesiada. Tem pacientes que têm desconforto com essa anestesia mais alta, pegando algumas vezes até pálpebra inferior, né? Nariz. E aí se o paciente não está sabendo o que está acontecendo, ele pode ter a sensação de que ficou com o nariz trancado, ele pode ter aquele susto, aquele medo, puxa, está indo para o meu olho. Então, se isso for bem explicadinho previamente, o paciente já sabe que vai ter esse tipo de reação, ele vai continuar entendendo, está sob controle, estou entendendo o que está acontecendo. Na verdade, gente, as anestesias, todas elas usadas para as técnicas de elevação de seio maxilar, elas são bem complicadas, os efeitos das anestesias. Então, tanto da infraorbital até da anestesia do nervo alveolar superior e posterior, nem tanto. Eu acredito que seja a menos complexa, a menos incômoda. Mas a anestesia do nervo palatino maior também, porque ela dá a sensação para o paciente que ele não consegue mais engolir. Então, para que a gente tenha o controle da cirurgia, é necessário que a nossa auxiliar, que o nosso auxiliar esteja muito atento à cirurgia, muito atento com a questão do sugador, porque o paciente tem a nítida sensação que ele não consegue mais engolir. Como o palato móvel dele vai estar bastante amortecido, o paciente não sabe o que está acontecendo, ele não tem mais a sensibilidade daquela área. Então, parece realmente para ele tem a sensação, né, o que ele não consegue mais vai se afogar, né? Ele precisa estar calmo, a gente precisa passar essa calma para ele, precisa não se alterar em questão de tom de voz, essa é uma questão que a gente até nem colocou no nosso, né? Mas a questão da gente manter o nosso tom de voz a todo momento e a gente precisa passar a segurança para ele que está tudo sempre dominado o tempo todo. A questão é bem essa, né, Hugo? Que está tudo sempre dominado ali. Por mais que não esteja, que está tudo sempre dominado ali, está tudo sempre acontecendo da maneira correta o tempo todo. Mas com um bom planejamento, uma boa conversa com o paciente prévia, a gente diminui as surpresas para o paciente durante o procedimento. Exatamente. Acho que a gente começa a diminuir situações que trazem ansiedade, que trazem descontrole para o paciente durante o procedimento. Então, acho que esse planejamento, essa segurança no planejamento, esse cuidado no planejamento, essa atenção com o paciente, fazem bastante diferença no controle do procedimento cirúrgico e na cooperação do paciente. Mas já que você falou de ansiedade, a ansiedade é inerente a qualquer paciente que vai fazer um procedimento em consultório odontológico. Eu ia falar
paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico, mas qualquer paciente que vai passar por um procedimento em consultório odontológico, né? Na verdade, a gente leu um artigo, até estou tentando procurar o nome do nosso amigo aqui, Bovaira. Na verdade, o Bovaira, no artigo de 2017, não é no Brasil, mas a gente viu que 72% dos pacientes que vão passar por algum tipo de intervenção em consultório odontológico apresentam algum nível baixo, médio ou alto de ansiedade. E para isso a gente precisa tomar alguma medida para controlar a ansiedade do paciente. A gente tem alguns pacientes que são talvez menos ansiosos, e com essas medidas de planejamento, de conversa, de segurança, a gente já consegue perceber que vai ter um controle legal do procedimento, mas em boa parte das situações, principalmente quando a gente já está pensando em procedimentos de duração mais longa, procedimentos mais extensos, que a gente sabe que vai começar a ter dificuldade, o tempo, por exemplo, da nossa anestesia. Pois é. Né? A gente sabe que se a gente tem um planejamento para um procedimento de mais de 2 horas, a gente vai ter dificuldade para conseguir manter a nossa anestesia por mais de 2 horas. A gente sabe que vai precisar já planejar uma reaplicação da anestesia. Exatamente. Com aquele problema que a gente comentou. A reaplicação nunca vai ser tão eficiente quanto a primeira anestesia aplicada. Então, quando a gente começa a ver ou um paciente com uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade muito grande, ou então procedimentos de mais longa duração, procedimentos mais agressivos, a gente vê a necessidade do uso de medidas auxiliares para o controle da ansiedade. Exatamente. Até porque, olha só o que o Bovaira observou no trabalho dele. Que a ansiedade, ela traz alguns problemas para o nosso paciente. Então, ele observou lá que a ansiedade pode trazer redução da tolerância à dor do nosso paciente, aumento da possibilidade de estímulos não dolorosos. Então, outro problema é que o paciente pode começar a interpretar estímulos não dolorosos agora como dor. Justamente aquele paciente que está bem, só que ele pode começar a se sentir como não bem naquele momento, porque ele já não sabe mais o que é dor e o que não é. Isso começa a se tornar um grande problema para a gente durante uma cirurgia. Sim. Certo? Você já percebeu algumas vezes o barulhinho do porta-agulha? Totalmente. Tem paciente que nossa, faz aquela face toda de faces dolorosas, né? E o problema... Quando você trava o porta-agulha fora da boca, né? Só de ver o cliquezinho, o paciente já sente dor. E o problema é que a gente não consegue ficar indiferente a isso. Se o paciente está incomodado, gente, a gente começa a ficar incomodado da mesma forma. A gente, na tentativa de fazer o paciente se sentir melhor, a gente começa a tentar anestesiar loucamente o paciente e começa a colocar o paciente em dose tóxica de anestésico. Sim. E daí a coisa vai piorando cada vez mais e a gente começa daí a perder o controle da nossa cirurgia. A ansiedade aumenta a pressão arterial, aumenta o fluxo sanguíneo, então aumenta o sangramento para a gente, né, já dificulta a nossa visualização. Cooperação do paciente já dificulta a nossa visualização também, e além disso, passando mais sangue por ali, vai metabolizar tudo muito mais rápido. Nossa anestesia começa a perder o efeito mais rapidamente, o paciente começa a sentir mais dor e uma coisa vai alimentando a outra, né? A gente só vai... E sem contar em outro problema também, gente, que é a síndrome vasovagal, que faz taquicardia, faz aumento da pressão arterial e faz o paciente simplesmente desmaiar. E até a gente saber que é simplesmente uma síndrome vasovagal, a gente também já está quase caindo junto com o paciente. Manter o controle, né? Mas, enfim, como é que a gente pode fazer para administrar essa ansiedade do paciente? Quais são os métodos que a gente pode utilizar para a gente administrar a ansiedade do paciente para fazer uma cirurgia? Bom, a gente falou aqui do começo disso, né? Então, passando segurança para o paciente, a gente vai para os métodos não farmacológicos, digamos, de controle de ansiedade. Perfeito. Mas a gente tem métodos farmacológicos também. A gente tem desde sedativos utilizados por via oral, e a gente tem também um procedimento que a gente gosta muito e que eu acho que é viciante, que é a sedação consciente endovenosa. Essa eu considero viciante porque depois que a gente começa a fazer as cirurgias utilizando a sedação endovenosa, dá vontade de não fazer mais de outra forma. A gente sabe
que tem uma dificuldade muito grande se tratando dos lugares. Sim. Por exemplo, nosso amigo Zé Orlando, lá em Valinhos, interior de São Paulo, tem dificuldade porque lá o pessoal, simplesmente, os médicos não se deslocam até o consultório dos nossos colegas para fazer sedação endovenosa. Não, porque não. Eles simplesmente se resumem a trabalhar em hospital e eles não se deslocam até o consultório dos dentistas para fazer sedação endovenosa. Eu não sei se é uma questão de desconhecimento, uma questão de não querer fazer, eu não sei, gente. É uma questão aqui do implante na boa. A gente só opera esse perfil de paciente asa 1 e asa 2 em consultório com segurança, certo? Então, a gente nunca vai expor um paciente de risco, a gente nunca vai colocar um paciente em risco no consultório. Então, repito, asa 1 e asa 2, certo? De forma alguma forçar uma situação, né? Então a gente sabe que para utilizar a sedação endovenosa dentro do consultório, a gente precisa de um médico anestesista, precisa ser um médico anestesista treinado para o atendimento dentro de um consultório odontológico. O médico anestesista tem que ter um conhecimento de procedimento odontológico, tem algumas peculiaridades da cirurgia odontológica que são muito importantes para que a gente tenha uma boa conversa e consiga aproveitar esse procedimento da sedação endovenosa. Você estava comentando sobre o lugar. Eu acho que aqui em Curitiba a gente é muito privilegiado nesse sentido. A gente tem famosos anestesistas, né, que trabalham com dentistas, trabalham super bem, tem todo o conhecimento para auxiliar realmente o cirurgião dentista no procedimento de cirurgia oral dentro do consultório. E eu acho que nós dois somos mais privilegiados ainda por ter a doutora Dinamene com a gente, que eu sou fã demais. Antes, esse tipo de atendimento era prestado só em ambiente hospitalar. E de um bom tempo para cá ele é feito em ambiente ambulatorial, né? E facilita muito. E boa parte das vezes em ambiente hospitalar e sob anestesia geral, né? Exatamente. E hoje em dia se faz sob sedação aí, então pega aquele paciente que não tem condições simplesmente por uma questão de ansiedade, medo, né? Cede o paciente e se faz todo o atendimento dele. Então aquele paciente que tem muitas cáries, tem pânico de dentista, como vocês devem conhecer pelo menos 1 ou 2 pacientes que já passaram pelo consultório de vocês, aquele paciente que não consegue nem chegar perto da cadeira do dentista, colocam o paciente lá, claro que passando por um manejo prévio, colocam o paciente na cadeira de vocês e fazem lá 2, 3 endodontias, 4, 5, 6 restaurações, fazem algumas exodontias e resolvem a vida do paciente ali, né? Às vezes alguns preparos de prótese lá, enfim, vocês conseguem resolver a vida do paciente. E isso, claro, não é algo que sai de graça para o paciente, tem um custo, mas se você for ver do ponto de vista psicológico para o paciente, gente, isso acaba sendo uma resolução para a vida dele. Essa questão até do ponto de vista financeiro, a gente está falando aqui da indicação do uso da sedação. Uma das indicações é para quando a gente vai fazer procedimentos mais longos. Mais longos. Então, normalmente, esse tipo de procedimentos são procedimentos maiores, tem um custo cirúrgico mais alto envolvido. Dentro desse custo, o valor da sedação, eu acredito que fica muito diluído, até pela qualidade final do procedimento que eu consigo entregar quando o paciente está sedado e cooperando, em comparação a uma cirurgia longa realizada com um paciente que está com dificuldade para a cooperação. Na verdade é assim, né, Hugo? Depende de como se quer fazer. Eu trabalho de uma forma, sei que você trabalha do mesmo jeito, deixando o paciente se entender diretamente com o anestesiologista. Eu não costumo fazer uma cobrança e repassar para o anestesiologista. Então, coloco os dois em contato, o paciente paga diretamente o valor do anestesiologista. Eu não intermedio nada, não pago para anestesiologista, não ganho nada em cima do valor do anestesiologista. É o meu método de trabalho e eu sei que é o seu também. Mas eu sei que as pessoas trabalham diferente. Enfim, cada um trabalha de uma forma, certo? Não está mais certo, não está mais errado. Simplesmente é um jeito de trabalhar. Sim, né? Acho que basicamente nosso comentário é que a gente indica e muito. Indica muito. Da sedação. O que acontece, gente? Tem muito paciente que tem medo de fazer, que é muito ansioso
e faz, por exemplo, faz a instalação dos seus implantes ali através de sedação endovenosa, sedação consciente. E ele gosta de fazer daquele jeito porque simplesmente é muito confortável para ele. Ao final do procedimento ele recebe toda a medicação endovenosa e o pós-operatório para ele é simplesmente maravilhoso. E ainda tem uma questão muito importante, que a gente comentaria um pouco mais adiante, que é uma vantagem que a gente coloca lá, que é o efeito hipnótico. Muito interessante, né? Para que o paciente vai lembrar de coisa ruim, né? Deixa para lembrar de coisa boa. Exatamente. Então o paciente tem a sensação, a gente faz procedimentos de 3, 4 horas, o paciente tem a sensação que ficou 15, 20 minutos na cadeira. Não lembra dos momentos mais, até por isso importante, um anestesista que tenha esse treino, tenha esse hábito de trabalhar com procedimentos odontológicos, porque o anestesista vai precisar, em alguns momentos do procedimento, aprofundar um pouquinho mais o paciente, e em outros momentos ele deixa o paciente um pouquinho mais acordado para que ele fique um pouquinho mais cooperador aos nossos comandos. Por exemplo, abrir boca. Exato. Né? Então, o momento de anestesia, o momento inicial da cirurgia, normalmente é o momento em que o paciente está bem abaixadão. Né? Deixa eu só te cortar, a gente já volta para cá, Hugo. Mas a questão é a seguinte, pessoal. O que acontece é que muitas vezes o paciente se sente tão confortável com aquele tipo de procedimento e não é de tanta complexidade o que vem na sequência dele, como uma reabertura de implantes, que ele pede para a gente para fazer a sequência do trabalho dele sob sedação novamente. Isso. E às vezes a gente fala, tá, mas o que vem ali depois, ele vicia naquilo. É uma reabertura, você aguenta fazer. Não vamos chamar de reaberturinha, né? Por favor, a gente não subestima nada. Mas vamos dizer, é a reabertura do seu trabalho, é a reabertura dos seus implantes. Você não precisaria fazer sob sedação endovenosa. A gente consegue fazer uma sedação farmacológica ali via oral e você vai ficar bem. Daí o paciente prefere pagar de novo para anestesiologista, acaba se entendendo lá com a doutora Dina ou com qualquer que seja outro anestesista que a gente trabalha, anestesiologista que a gente trabalhe, e ele prefere fazer de novo sob sedação endovenosa. Enfim, para ver como aquilo ali fica bem para o paciente, né? Eu queria comentar sobre um dos mitos sobre a sedação. Manda lá. Tem muitos pacientes e até muitos profissionais que não utilizam a sedação endovenosa consideram que usar a sedação dentro do consultório, ao usar essa sedação dentro do consultório, você vai estar trazendo um risco para o seu paciente. E é exatamente o contrário. A partir do momento que a gente faz a sedação com o médico anestesista dentro do nosso consultório, a gente vai estar trabalhando com o paciente monitorizado. O paciente vai estar com a sua pressão arterial sendo monitorada, vai estar com o controle de oxigenação, vai estar até com os monitores cardíacos, né, os eletrocardiogramas ali sendo executados. Então, a gente, a partir do momento que o paciente não tem um pico de ansiedade, a gente vai controlar momentos, por exemplo, de taquicardia, momentos de elevação de pressão arterial. Então, troca gasosa do paciente. Tudo monitorado e tudo estável durante o procedimento cirúrgico. Alguns, tanto profissionais como pacientes, consideram, puxa, que perigo, vou fazer essa sedação, que coisa perigosa. E, na verdade, o que é perigoso é fazer um procedimento cirúrgico com o paciente tendo picos de pressão arterial, tendo aquela ansiedade totalmente descontrolada, aquela descarga de adrenalina endógena, né, muito maior do que o que a gente pode usar, por exemplo, dentro dos nossos anestésicos. Então, a utilização da sedação endovenosa, na verdade, traz uma segurança, não só para a finalização do procedimento, que eu tenho certeza que eu termino de uma forma muito melhor os procedimentos que eu executo com o paciente sedado, devido à cooperação que a gente consegue, mas além de me dar essa segurança na qualidade do tratamento, me dá muita segurança com relação à saúde mesmo do paciente. Vejam, gente, tem uma questão que entra desde o planejamento do paciente, que é a questão dos exames complementares. Então, a gente tem um protocolo de exames complementares que vão ser pedidos para os pacientes, que começa ali desde os exames de imagem, passando pelo conhecimento da saúde geral, que vai consistir em pedir exames de sangue para os pacientes, e a gente tem um protocolinho, e dependendo da idade do paciente, do grau de comprometimento da saúde dele, a gente vai pedir uma avaliação cardiológica também.
Dependendo do tipo de sedação que a gente vai fazer, e no caso, se for um paciente que vai passar por sedação endovenosa, a partir de uma certa idade também, repito, a gente vai pedir essa avaliação cardiológica. Então, assim, ó, ninguém vai fazer algo que coloque em risco a vida do paciente, principalmente para se fazer uma sedação endovenosa do paciente e principalmente por ele estar fora do ambiente hospitalar. Principalmente porque a anestesiologista precisa se resguardar de riscos também. Na verdade, a gente está trazendo um profissional super qualificado, um profissional a mais para participar do planejamento desse procedimento junto com a gente. Né? Exatamente. Tem todo o suporte, o paciente vai estar monitorado por um monitor cardíaco, ele vai ter o suporte de oxigenoterapia, mas antes de tudo isso acontecer, a gente vai conhecer muito bem a saúde do nosso paciente, e isso é o que mais importa. Mas, bom, só para conhecimento, quais são os medicamentos que são usados, só para matar a curiosidade de quem não está familiarizado com isso? Basicamente, midazolam e fentanil. Muitas vezes o paciente acaba não respondendo a eles e acaba tendo que ser usado aí um coquetelzinho que inclui o propofol e alguns outros medicamentos também lá da alquimia dos nossos colegas anestesiologistas, né? E eles têm muitos lá naquelas bolsinhas deles mágicas. E uma coisa que difere muito a sedação endovenosa da sedação por via oral é justamente esse controle que o anestesista consegue ter do paciente para a gente. Porque na sedação via oral, a gente está dando um comprimido para o paciente, pode estar usando lá um diazepam, pode estar usando um midazolam, mas independente do medicamento, a gente ofereceu um comprimido para o paciente. Tá, vamos ver o que acontece. A gente precisa esperar ali perto de meia hora, aí de repente a gente percebe, puxa, o paciente não aprofundou nem um pouco. O que eu faço? Vou dar mais um medicamento? Vou começar a entrar em doses mais altas, um pouco mais perigosas, até de diminuição de estímulo respiratório, tudo. Claro que precisa de uma dose maior para ter esses efeitos, mas a gente não tem o controle. Então, se eu quero aprofundar um pouquinho mais o paciente, provavelmente eu não consigo, ou o que é pior, se eu aprofundei demais o paciente reagiu de uma forma exagerada, principalmente ao midazolam, né? O paciente dorme. Como que eu vou fazer o paciente abrir a boca? Como que eu vou reverter o medicamento, o ansiolítico que eu usei previamente à cirurgia? Muito diferente de uma sedação endovenosa em que o nosso colega anestesista consegue fazer o controle da profundidade do paciente. Usando esse gancho do que você falou, então, que você já tinha começado a falar a respeito disso, intensidade da sedação do paciente. É muito importante que o profissional anestesiologista com o qual nós estejamos trabalhando saiba trabalhar com um dentista, esteja acostumado com o ambiente odontológico, principalmente com cirurgias odontológicas, porque é totalmente diferente de trabalhar com médicos, certo? Vejam, a anestesia odontológica ela tem momentos de maior e menor estímulo e maior e menor ansiedade para o paciente. Então, o que acontece? Durante a anestesia, a sedação precisa ser aprofundada. O paciente precisa estar mais sedado, porque aquele estímulo é muito pior para ele. A anestesia no palato dói muito mais para o paciente, então ele precisa estar muito mais sedado naquele momento. Final de cirurgia, o paciente precisa estar muito mais sedado do que naqueles outros momentos também. E o anestesista consegue fazer o controle. Personalizar. Uma coisa, não sei se a gente chegou a comentar, mas uma coisa muito importante, na sedação endovenosa, o paciente precisa estar muito bem anestesiado. Nossa anestesia local. Então, se a gente vai fazer ali, a gente comentou sobre a escolha da anestesia para uma elevação de seio maxilar, se o paciente está com uma sedação endovenosa, a gente vai usar a mesma técnica que a gente usaria. E com uma grande diferença, né, Hugo? Na sedação endovenosa, o paciente não consegue te avisar que ele está mal anestesiado, porque ele está dormindo. Então, ele reage ao estímulo, tanto que a sedação se chama sedação consciente, certo? O anestesista sabe que está tendo estímulo doloroso, né? Ele consegue perceber que ele perdeu um pouquinho do controle ali da... Com o tempo, gente,
a gente se acostuma a olhar no monitor cardíaco e ver como é que estão sendo as reações do paciente. Então a gente consegue ver como é que está sendo o andamento da cirurgia e consegue ver como é que o paciente está. E muitas vezes a gente se acostuma com alguns procedimentos adicionais, então ver como é que está a saturação do paciente também. Muitas vezes a gente vê que a gente tem que abrir vias aéreas do paciente, ajudar o paciente a oxigenar um pouquinho mais, melhorar o posicionamento do pescoço do paciente, porque o paciente simplesmente está largadão na nossa cadeira lá e ele está, vamos dizer assim, curtindo uma viagem ali. Ele tá dormindo, ele está consciente porque ele está sedado. Vejam, existe uma diferença muito grande entre sedação e anestesia. Ele está sedadão lá e ele está sob nosso cuidado. Eu acho que até queria aproveitar, Ramati, assim, a gente começamos a falar sobre sedação endovenosa justamente para deixar a indicação para vocês de que utilizem sem medo. Como eu falei no começo, é viciante o uso da sedação endovenosa, dá vontade de não operar sem a ajuda do médico anestesista, mas tem algumas coisinhas aqui também que a gente precisa comentar, né? Por exemplo, o relaxamento do assoalho de língua, que acontece quando o paciente está sedado. Então, toda aquela musculatura debaixo da língua levanta, fica mais solta. Para as cirurgias no rebordo inferior, a gente precisa fazer um afastamento dessa região de assoalho de língua. Isso aí, associado a um paciente que está um pouco menos cooperador, abrindo um pouco menos a boca, torna o procedimento um pouquinho difícil, né? Dependendo do tamanho da língua do paciente também. Gente, como tudo são indicações. Tudo são indicações. Tem que ver que tipo de procedimento que vai ser feito, como é que é a anatomia do paciente para ver o que a gente vai precisar fazer. Tem paciente que reage de um jeito, tem paciente que reage de outro jeito. Tem paciente que relaxa totalmente com a sedação e tem paciente que trava a boca de um jeito que você não sabe como fazer. Depende muito do anestesiologista, só que tem vezes que não depende tanto do anestesiologista, depende sim da psique do paciente. E isso a gente não tem como prever. Assim como dá para dizer que tem pacientes que, às vezes, você seda e não tem o que fazer com ele. Às vezes, já aconteceu comigo, claro que dá para dizer assim que 1%, quem sabe meio, de sedar o paciente, ter que reverter a sedação e levar depois para o hospital para operar lá, porque não tem o que fazer com o paciente. Basicamente, apesar dessas dificuldades, de precisar aprender um pouquinho a trabalhar com a sedação, a indicação que fica é utilizem a sedação endovenosa, experimentem, vocês vão ver que muda o procedimento cirúrgico. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado aí então, pela presença. Obrigado aí por acompanhar a gente. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Continuem seguindo a gente aí. Se inscrevam no nosso canal lá do YouTube. Ativem o sininho de notificação que vocês vão receber lá. Notificação quando tiver. Tem conteúdo novo lá para vocês. Valeu? Valeu, pessoal. Boa semana. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.